Alô, galera, quem é Tomás Rincón, El General, o mais novo reforço contratado pelo Santos agora nesta janela do meio do ano? Ele vem da Venezuela, é um jogador experiente de 35 anos, teve uma grande passagem no futebol europeu de 15 anos. Quais são suas maiores virtudes, suas maiores deficiências, suas características? Vem para ser titular absoluto? Vem para resolver o problema da falta de liderança do Santos? A gente vai saber de tudo isso com a ajuda do jornalista Fernando Petrocelli, lá da Venezuela, jornalista venezuelano, que vai passar para nós o conhecimento dele sobre esse jogador importante lá da Venezuela, jogador da seleção venezuelana. Tá certo? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Fique ligado, você está no canal do Wagner Frederico. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações. Isso é muito importante para você ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente gera por aqui. E claro, se você não estiver inscrito, faça isso agora. Isso é fundamental, não custa nada e ajuda bastante o canal continuar crescendo. Tá certo, gente? Então vamos lá. Tomás Rincón, jogador contratado pelo Santos, veio da Sampdoria, o último clube dele lá no futebol italiano. Assinou contrato de 1 ano e meio com renovação automática, né? Se ele cumprir algumas metas, renovação automática por mais uma temporada, contrato que pode chegar aí a 2 anos e meio. Bom, vamos ver por onde passou o Tomás Rincón aqui com a ajuda do Transfermarkt, né? Com os dados dele lá no Transfermarkt, para a gente relembrar aqui os clubes por onde passou. Tomás Rincón é um jogador que foi da base do Maracaibo, né? Ele defendeu 3 clubes na Venezuela, o Maracaibo se profissionalizou lá, depois foi para o Zamora, depois para o Deportivo Táchira, né? Ele defendeu, portanto, 3 clubes lá no futebol venezuelano, depois foi para o Hamburgo, da Alemanha, ficou uma temporada por empréstimo, depois acabou sendo contratado em definitivo, ficou lá de 2009, né? Do início de 2009, contando a fase de empréstimo, até julho de 2014, bastante tempo, então ele ficou lá no futebol, mais de 4 anos, né? No futebol alemão. Do futebol alemão ele foi, né? Ele só jogou no Hamburgo, lá na Alemanha, depois ele foi direto para o Gênova, depois o Gênova foi para o Juventus, depois o Juventus para o Torino, né? Depois Sampdoria, aí retorna para o Torino, depois vai para o Sampdoria e termina aí sua passagem pelo futebol italiano lá na Sampdoria. Ele viveu aí seu principal momento na Itália, ele viveu com a camisa do Juventus. É um jogador bastante experiente que passou por clubes, como vocês estão vendo aí, clubes importantes, né? Como eu já disse, é um jogador de 35 anos, destro, 1,77 m de altura, jogador com perfil de meio-campista mesmo, né? Vamos saber agora, gente, como é que como o jornalista venezuelano, né, como Fernando Petrocelli, analisa, né, como que é para os especialistas em futebol na Venezuela, como é que eles analisam esse jogador, como é que Tomás Rincón, El General, é visto lá pela Venezuela, já que é um jogador que tem ali, que tem um nome importante, porque está há 15 anos defendendo, desde a base, né, defendendo a seleção venezuelana. Então é um jogador muito importante lá para eles, e a gente vai saber disso agora com detalhes do nosso colega, né, do meu colega Fernando Petrocelli. Tá certo? Vamos ouvir aqui, então, o Fernando, o que ele tem para falar. Hola Wagner, un abrazo para ti, para tu canal. Un gusto poder compartir como lo hicimos en Ruta Vinotinto. Bueno, te cuento un poco de Tomás Rincón. Tomás Rincón es uno de los emblemas, de las figuras en la selección venezolana. Ha jugado 15 años en el Chime, en la selección nacional. 15 años en Europa, en Alemania, Hamburgo, estuvo en el Génova, Torino, Juventus en 2017. Estuvo 6 meses en Juventus, ganó a Copa Italia, fue titular en aquella partida de Copa Italia 2017 y estuvo en la Sampdoria. Es un mediocampista de corte, aguerrido, con algo de gol
en una etapa que estuvo en Italia, anotó 3, 4 goles con Genoa, tiene un buen remate da media distancia, no es su principal cualidad, es el jugador quizás junto con Salomón Rondón más importante de los últimos 15 años da selecao venezolana. Puede jugar de volante 5, puede jugar de 8 y en algún momento en su carrera también hizo de lateral derecho en Hamburgo, pero quizás con su edad no creo que pueda hacer ese recorrido de banda y de vuelta. Así que como venezolano estoy contento porque llega un gran Jimmy, se reencuentra con Soteldo y va a llegar, creo, en óptima forma para las eliminatorias sudamericanas. El general del estado Táchira, San Cristóbal, donde juega Deportivo Táchira. Él jugó en Zamora y Deportivo Táchira antes de un viaje a Europa que duró 15 temporadas. Abrazo grande, Wagner, y toda tu comunidad. Legal, né? Que interessante, né, a gente saber, né? Por exemplo, eu não sabia que ele jogava também improvisado na lateral, né? Ele chegou a jogar como lateral lá na Alemanha, joga como lateral direito. Então, de repente, né, quando for preciso, o técnico Diego Aguirre pode improvisar o Rincon, né, o Tomás Rincon como lateral direito. O Santos tem uma deficiência aí muito grande na lateral direita, nem o Gabriel Inocêncio e muito menos o João Lucas conseguiram se firmar ainda. Então, de repente, numa necessidade, ele pode jogar mais como lateral defensivo, né? Porque, como o próprio Fernando lembrou aí, ele já tem 35 anos, não vai conseguir fazer, né, aquele lateral ala que apoia, né? Volta para marcar e apoia. Ele não vai ter condição física para isso, porque já tem 35 anos, mas ele pode, né, se houver necessidade, desempenhar, né, a lateral como um lateral defensivo. Também pode jogar como segundo volante. O Santos pode, por exemplo, colocar o Fernandes como primeiro volante, ele como segundo, junto com o Jean Lucas e mais o Lucas Lima, se o Aguirre decidir escalar 4 jogadores no meio de campo. Ele pode ser também o primeiro volante, que é a principal função dele, né? Primeiro volante. Quando o Fernando fala que ele é um jogador de corte, né? Um jogador de marcação, um jogador forte de marcação, e ele fala que ele também sabe fazer gol, que ele chega na área do ataque e sabe fazer gol, ele tem bons arremates. Então, é um jogador ali muito experiente, que consegue desempenhar 2, 3 funções dentro de campo, como lateral, volante, segundo volante. É um jogador que tem espírito de liderança, por isso que ele ganhou esse apelido de El General lá na Venezuela, e como ele lembrou bem, é um dos jogadores mais emblemáticos, mais importantes da história recente do futebol venezuelano. Portanto, ele chega aqui, né, com moral, né, vem de um país que não tem o futebol como o esporte mais popular, mas tem o futebol como o esporte que mais cresce na Venezuela, né? Os clubes lá fazem um trabalho muito interessante nas categorias de base, isso vem ajudando a desenvolver o futebol venezuelano, né? A gente não é à toa que você vê jogadores da Venezuela dando certo, sendo exportados para a Europa, né? Jogadores que estão lá em grandes clubes europeus, como o próprio Tomás Rincon, que passou pelo Hamburgo, na Alemanha, passou pela Juventus, na Itália, enfim. Tem o Soteldo, né, que hoje é um dos principais jogadores do Santos, também é venezuelano. É um futebol que vem crescendo muito, né, que vem aí cedendo, conseguindo colocar jogadores em outros mercados mais importantes do futebol mundial. Vamos torcer, gente. Acho que o Santos precisava de um outro jogador com essa característica, né? O Santos, no seu elenco, só tem ali praticamente o Fernandes, o Rodrigo Fernandes, depois da saída do Balieiro, depois da saída de outros jogadores, né? O Sandri, que agora se machucou, o Santos tinha essa carência aí de jogadores para essa posição, e agora, com a chegada do Tomás Rincon, as coisas ficam um pouco mais tranquilas. O técnico Aguirre pode ter aí, Diego Aguirre pode ter mais uma boa opção, e acho, né, que ele vai ser titular. Acho que ele vem sim para vestir a camisa de titular do Santos. Deve formar aí inicialmente um meio de campo com Dodi, Jean Lucas
e o Lucas Lima. Acho que vai acabar sobrando para o Rodrigo Fernandes inicialmente. Eu acho que os primeiros testes do Aguirre vai ser com esse meio de campo, né? Depois da chegada do Tomás Rincon, acho que ele vai passar a usar esse meio de campo. O Fernandes vai ficar um pouco na reserva, e aí, claro, né? Tudo depende do desempenho do Rincon, do desempenho do Fernandes. As coisas podem mudar, mas eu acho que ele vai começar a testar o time com essa formação aí no meio de campo. Vamos ver, né, se funciona, vamos ver se o Santos evolui, especialmente depois do jogo contra o Grêmio, que é quando o Tomás Rincon vai ter condições de jogar. Ele chegou agora, não deve ficar à disposição para esse jogo contra o Grêmio, até porque nem apareceu no bid ainda, mas deve aparecer amanhã, nesta sexta-feira. Nesta quinta-feira ele ainda não teve seu nome divulgado no bid, registrado no bid, mas isso deve acontecer nesta sexta-feira. Mesmo assim, eu acho que ele não ficará à disposição para o jogo contra o Grêmio. É isso, gente. El General, jogador que vem da Venezuela, com muita experiência, né, de muitos anos na Europa, jogador de seleção, jogador de disputa de eliminatórias de Copa do Mundo pela Venezuela, jogador titular, jogou recentemente pela Venezuela amistosos. Portanto, é um jogador que chega para somar, chega realmente para dar mais opções ao meio de campo do Santos e chega pronto, né? Chega pronto para vestir a camisa e jogar, pelo menos depois aí da partida contra o Grêmio. Eu acho que ele fica à disposição normalmente para o técnico Diego Aguirre. Tá certo, gente? Esse foi o assunto desse vídeo. Fique ligado, você está no canal do Wagner Frederico. Deixa o like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações. Não esqueça, inscreva-se no canal. É sempre importante a gente lembrar vocês de fazer isso, porque assim vocês ajudam o canal a crescer, ajudam o canal a chegar cada vez mais longe, tá bom? Então é isso. Não esqueça, live 22 horas todos os dias, de segunda a sexta, e às 21 aos domingos. E vamos torcer, né? Semana decisiva para o Peixe, semana de estreias, semana de volta da torcida, semana de abertura do segundo turno, semana para voltar a vencer. É isso que a gente espera do Peixe. Tá bom? Grande abraço a todos, te vejo por aqui. Valeu, tchau.